Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Dia de Prosa. Como vocês já estão vendo aí na legenda, nós temos um convidado, mas antes eu vou falar de uma ausência, né, doída, sofrida, que é do meu amigo Gustavo, o que apresenta comigo, né, que vocês já sabem. Ele tá resolvendo algumas coisas, enfim, não pôde estar presente nesse episódio, mas no próximo, com certeza, estará aqui com a sua presença inebriante. Valeu, Gustavinho, um abraço pra você, viu, meu irmão? E estou aqui na presença de uma das mais ilustres pessoas que eu tenho o prazer de conhecer, meu amigo Paulo Vianês, veterinário. Fale suas atribuições, meu amigo, meu irmão. Meu amigo Jonas, é um prazer, cara, imenso ter sido convidado para esse bate-papo, né? Sou fã do programa, né? Podcast. Assisto todos os episódios, todos eles, porque é um bate-papo rico, né? Vocês perpassam por várias áreas aqui, vários especialistas, vários amigos que passaram por aqui. Para mim é uma honra poder tá aqui conversando contigo, né? Assim, logo que o Paulinho, ele é um cara que ele já é figura garantida em vários podcasts, vários programas, várias coisas, enfim. Pra gente é um prazer também receber você aqui, né? Dar essa moralzinha pra gente aqui pra aparecer. A moral é toda minha. Paulinho, vamos começar. A gente dispensa os títulos, mas eu tô sabendo que você é presidente da Comissão de Saúde Pública da CRMV. Do CRMV. CRAL. É isso? AL, isso. Presidente, bicho, mas já me impactou esse título. É do Conselho Regional de Medicina Veterinária, do estado de Alagoas, né? Recebi o convite há 8 anos atrás, do professor Andrei. Eu era um membro da comissão, fui convidado para ser membro. Houve essa vacância, né? O professor Andrei precisou viajar. E diante da equipe ali, ele confiou o meu nome a ficar como presidente da comissão. Responsabilidade essa, que é servir a presidência do conselho, ser órgão consultivo da presidência do conselho, para que a gente possa construir ideias para a classe da medicina veterinária no estado de Alagoas, dentro, né, do âmbito da saúde pública, das zoonoses, né? As zoonoses são aquelas doenças que são transmissíveis, Jonas, do ser humano para o animal e do animal para o ser humano. Certo. Então, você seria aqui um órgão de controle disso também, ou atribuição? É um órgão consultivo. Certo. Né? Então, sou eu e mais 6 pessoas, 6 colegas veterinários que participam da Comissão de Saúde Pública. A presidência do Conselho Regional de Medicina Veterinária dura 3 anos, é um triênio. E eu, esse ano, finalizo a minha participação como presidente da comissão, pois em 2026 vai assumir um novo presidente, que é o professor Diogo. Perfeitamente. Ô, Paulinho, nós pulamos um pouquinho, né? Falamos já da atribuição e tal. Sim. Mas eu queria saber um pouquinho da infância, daquele Paulinho maroto que jogava bola descalço, que percorria aí as ruas de Palmeiras atrás de um campinho de futebol para jogar. Diz aí como é que foi tua infância aqui. Jonas, eu sou nascido em Palmeira dos Índios, né? A minha terra natal. Gosto demais daqui de Palmeira. Tive propostas para trabalhar fora, mas eu quis me instalar aqui, porque é a terra que eu me sinto bem. Eu corri essas ruas de Palmeira dos Índios aqui, jogando bola, né? Brincando de chimbra, jogando peão, né? E Palmeira dos Índios está enraizada na minha história. Eu cresci da mesma forma que você também cresceu, né? Menino de rua, moleque de rua, né? Que depois da escola, o que a gente fazia? Jogava bola. Que infância, hein, Paulinho? Na verdade, depois a gente pulava os muros por aí dos campinhos para poder jogar bola, meu amigo. Não é verdade? Jogar bola, pegar frutas nos terrenos alheios e tal. Faz parte e a gente nunca foi punido por isso, né? De chegar como existe hoje em dia, essas punições, essa coisa de câmara, não sei o quê. A gente se criou assim, né? Jogando bola descalço no meio da rua. Andando de bicicleta, né?
Era engraçado isso que você falou. Sempre tinha umas brincadeiras que eram tinha tempo, né? Tinha tempo que era chimbra, tinha tempo que era peão, soltar pipa e tal. Soltar pipa, exatamente. Né? E aí, mas nessa fase aí, você já gostava dos bichinhos, já dos animais e tal, já tinha vocação? Já sim. E a pergunta muito importante, essa indagação, porque eu venho de uma família de médicos veterinários. O meu avô, Paulo Duarte, não era médico veterinário, porque naquela época não existia o curso, só existia em Olinda esse curso de medicina veterinária, e meu avô não tinha essas condições de pagar o curso, mas o meu avô era um curioso, que a gente chama de prático hoje. Ali nos idos da década de 40, 50, 60, né? O meu avô, ele fazia atendimentos a animais, sem ser veterinário, tinha um conhecimento. Não tinha conhecimento técnico, acadêmico. Ele tinha um conhecimento empírico, né? O popular. E ele acabou, né? Passando isso para outras gerações. Meu pai é médico veterinário. Aí já com formação mesmo. Já com formação e tudo em Recife, né? E eu também tenho um tio que é médico veterinário, também com formação em Recife. Então, quando eu tive o contato com animais, eu estava no ventre da minha mãe, né? Ela acompanhava ele para fazer os partos das vacas por aí, para poder fazer os atendimentos dos animais, as fazendas, os sítios. Eu rodava na barriga da minha mãe ainda, entendeu? Perfeitamente. Mas aí, mais a vontade de ser, assim, a consciência que você tem de dizer assim, eu vi... Pronto, assim, então, isso percorreu minha vida inteira, porque a gente tinha uma casa veterinária aqui em Palmeira dos Índios, ali na rua José Maria Passos, próximo ao Banco do Brasil. Era de você. Era da gente ali, a Farmavete. Certo. Né? Farmavete, eu quando saía da escola, já ia pra farmácia veterinária dos meus pais. Então eu comecei a ter contato ali, pessoalmente, com os bichinhos. Meu pai ia fazer atendimento a domicílio, eu ia com ele. Meu pai ia pras vacarias por aí vacinar o gado dos fazendeiros da região, eu ia com ele. Então eu era agarrado na calça do meu pai 24 horas por dia, praticamente, atendendo os bichinhos por aí, entendeu? Ô, Paulo, você chegou a pegar pintinho, a fase dos pintinhos coloridos? Ah, com certeza, meu amigo. Com certeza. Aquilo ali era porque depois ficou proibido, né? Parece ser proibido, porque a coloração faz mal, né? É proibido, Não, eu nunca vi um pintinho colorido se criar, não. Não se cria porque são muito novinhos ainda, né? E precisam do calor da mãe. Né? Precisam de condições térmicas para que possam se criar. E aí por isso que boa parte deles acaba tendo hipotermia e indo a óbito, né? Era só uma bonitezinha mesmo para as crianças. E o contato legal, né, cara? Contato massa. Certo, Entendeu? Aí pronto, você já saía da escola e ia pra clínica. Era uma clínica, não, uma farmácia. Era farmácia. Farmácia veterinária. Que na época funcionava como clínica também. Na época, isso. Aí você já tinha contato com tudo. Tinha cirurgia também lá, tinha tudo. Nunca, bicho, eu tenho um pavor danado, negócio de sangue, tá, essas coisas. Nunca, isso nunca te abalou não, esse negócio. Nunca, Jonas. Nunca me abalou, cara. Você via abrindo os bichinhos? Meu amigo, era tipo um sábado, vamos supor. Eu acompanhando meu pai pra uma fazenda pra fazer um parto de uma vaca e já indo poucas horas depois pra casa almoçar. Normal. A família toda sem pensar naquilo que aconteceu. E mesmo assim, entendeu? E às vezes chegava em casa e tinha um guisadinho de, né? Tinha. A gente aprende a conviver com essas coisas, entendeu? A gente aprende a conviver. Certo. Então essa vocação é de berço, né, cara? É de berço. Certo. Mas aí a gente passa essa parte de infância, de brincar e tal, e chega na adolescência, que a adolescência é complicado, né? A adolescência é complicada. Inclusive eu tenho relatos de uma grande banda aqui na nossa região chamada Dark Rose. E aí, que tempo foi esse aí, meu irmão? Cara, isso foi no tempo da minha adolescência, né? Eu ainda estava no ensino médio, estudando no colégio Paulo Freire, porque eu estudei no Cristo, né? E no Cristo eu acabei sendo reprovado devido a
a não ter interesse nos estudos, porque eu queria, na verdade, só queria jogar bola. Né? Eu era viciado em bola. E aí meu pai, pagando uma mensalidade cara, né, do colégio, muito alta, ele disse, você não vai estudar mais lá. Vai estudar em outra escola. Aí eu fui pro Paulo Freire, e no Paulo Freire, eu com meus 15 anos de idade, 16, eu comecei a conhecer as bandas de rock. Né? A primeira banda que foi apresentada pra mim foi o Guns N' Roses. E dali então, fui conhecendo outras, como Nirvana, etc. E aquilo eu fui tendo interesse de também tocar igual aos membros da banda, né? Eu ganhei meu primeiro violão. E fui autodidata. Um amigo, vou citar o nome dele aqui, você vai saber quem é. É o Henrique, irmão do Pancho. Me ensinou a tocar os primeiros acordes. E Henrique era um cara sensacional, era um cara um coração enorme, né? E aí Henrique começou a me ensinar a tocar os primeiros acordes, fui me interessando, e dali eu comecei a conhecer os colegas, membros da banda, futuros membros da banda, né, pra época, e formamos a banda Dark Rose. Fui atrás dos meninos, procurar os meninos, Vitor, Daniel, Antônio Flávio, que é o Flávio Strux, Pedro, né, Pedrinho. Inclusive o Vitor esteve aqui com a gente num debate. Foi bem acalorado, né? Rapaz, um abraço. Essa formação aí é pesada, viu? Vitor, Flavinho, com Pedro e Daniel. E você? E eu. O quintetinho. Exato. Quinteto doçurinha. E aí a gente ensaiava no estúdio do Evandro. Certo. Ali no bairro Paraíso. Sei demais. A gente alugava o estúdio. E na época todo mundo verdinho assim, né? Querendo aprender e tal. Eu pegava as músicas de ouvido. E a gente tocando. Era heavy metal. A proposta era hard rock e heavy metal. Interessante, né? Essas coisas, né, meu amigo? A proposta era essa. Mas você pintava o olhinho de preto, assim, aquele negocinho todo? Cara, não. Mas eu que na época eu queria deixar o cabelo crescer. Eu só via de boné com medo do meu pai. Todo mundo passa por essa fase. Com medo fase, do meu pai ver meu cabelo grande, olha. Eita, meu amigo. Eu só via de boné e lá, rapaz, o Paulo só vive de boné, só vive de boné. Aí teve um dia que ele tirou o boné da minha cabeça, quando viu, tava lá a Juba. Ô, Paulo, vocês chegaram a se apresentar aí alguma? Sim, sim. A primeira festinha que a gente fez foi um aniversário. Ali onde hoje, meu amigo Jonas, ali não tem um posto Zé Tavares ali? Na esquina tem um lugar que é uma escola de karatê, jiu-jitsu. Sei. Ali era um galpão que tinha. Certo. E um colega fez uma festinha ali e chamou a gente pra tocar ali. Foi a primeira experiência, né? Em público. Aí depois a gente foi tocar no Cefete, antigo Cefete, que hoje é IFAL. A gente foi tocar no Aeroclube também, que na época tinha essas festas de rock e tudo. Então, aí foi quando eu passei no vestibular, na época PSS, e tive que ir embora pra Viçosa pra morar lá. E aí eu fui o primeiro a sair da banda. Você já deu já foi um abalo grande. Eu acredito que aí começou o fim da Dark Rose, viu? Quando você partiu. Bicho, e aí a gente já entra nessa fase de adolescência / vida adulta, né? E aí começa essa experiência na faculdade e você já tendo que morar fora, aí se virar. Como é que funcionava isso pra você, assim? Já tinha tido experiência de se virar sozinho ou não? Aprendeu já nesse tempo? Não, eu aprendi nesse tempo. Embora eu ia passar férias na casa de um tio que é militar, no Recife, e ele sempre fazia questão que eu me virasse só lá no Recife. Eu adolescente ainda, ele não me levava para os cantos de Recife. Eu, molecote, ele anotava o nome do endereço e o nome do ônibus. Olha, Matuto, se vire. Pega a estação, fica ali, ó. Ponto do ônibus, vai lá. Pronto, aí comecei a me virar assim. E aí quando fui embora pra Viçosa, aí fui morar numa república, né? No Hotel Fazenda lá, com os colegas. E todo dia a gente fazia alguma coisa. Um varria, outro cozinhava, outro lavava um prato. Né? A gente estudava, o horário do curso era integral.
de manhã e à tarde. Foi uma dificuldade enorme a dificuldade, você não faz ideia. Você até então não sabia cozinhar ou já sabia? Não, se eu sabia era fazer um sanduíche, uma vitamina, coisa assim. Entendeu? Comecei a aprender lá em Viçosa. E aí os caras passavam, ó, pra fazer o arroz assim, pra fazer o feijão assim. Era. Tudinho ali, aprendendo. Foi uma experiência, foi não só um aprendizado nas matérias, mas de vida assim em si, né? Porque você ficou encaliçado mesmo, né? Foi. Desses caras aí que estavam lá, você já conhecia alguém ou conheceu todo mundo lá também? Conhecemos todo mundo lá. Porque o meu primeiro vestibular, Jonas, só um adendo na nossa conversa, no bate-papo. Meu primeiro vestibular eu prestei para jornalismo. Meu primeiro vestibular. Por que para jornalismo? Eu sempre amei animais, sempre. Sempre gostei dos bichos. Mas eu sempre gostei também, Jonas, de escrever, cara. Eu sempre gostei de comunicação. E meu dom era a escrita. E na época, existia o jornal, que era do grupo João Lira. E que eu fiz meu primeiro artigo. Na época, tava aquele auge da CPI dos Correios. Do mensalão, aquelas coisas todas. E eu, adolescente, fui me inventar de escrever. Isso em que época, Paulo? 2005. 2005. Mudou tanta coisa, não foi esse negócio de mensalão, de CPI? Mudou e ali, eu lia muito. Na época, meu pai fazia a assinatura da revista Veja. E dos jornais, Gazeta, pode falar o nome aqui, né? Pode. Gazeta, o Jornal Extra. Tudo chegava lá na Farmavete, na farmácia. E quando não estava em horário de atendimento, eu ficava aqui, ó, lendo o bicho. Eu lia dicionário. Palavras novas. Sempre adorei ler. E na época, aí comecei a ler, isso na infância. Que você reprovou por não ter interesse de estudar, mas Sim. você tinha esse interesse de leitura exato. E de conhecer palavras novas. Do 0 foi ao 10. Entendeu? Certo. Como diz o Matuto, do 8 fui ao 80. 8 a 80, certo, Entendeu? certo. Aí comecei a me interessar por política, por ciências políticas. E foi quando eu comecei a fazer o primeiro artigo. Aí foi publicado. Esse artigo foi de revolta, assim? Foi. Com o que estava acontecendo. Com a situação. Na época era por e-mail que a gente enviava os artigos. Sim. Era por e-mail. Quando eu enviei para a redação do jornal, lembro como hoje. Enviei num sábado. Na terça-feira, meu artigo já estava lá estampado na segunda página do jornal. Com o seu nome? Com o meu nome e tudo. Eu não usava pseudônimo. Não usava. E aí, eu fui defender uma política aqui de Alagoas, uma colega minha, Heloísa Helena. Certo. Que na época estava muito ferrenha nessa questão da CPI dos Correios. E eu fui defender ela em relação à situação de um cara que tinha escrito sobre ela. Eu me feri vindo aquilo ali. E dali, então, eu recebi o convite do jornal para ter uma coluna de críticas, né? Toda semana eu tinha um artigo. E você escrevia daqui mesmo, enviava por e-mail? Por e-mail. Publicava. Era. Aí já um trabalho formal? Ou você recebia por artigo? Não. Era honorífico, né? Eu não recebia nada. Certo. Eu gostava mesmo de escrever. Aí dali eu comecei a escrever pro Jornal Extra Alagoas, que era mais ferrenho. Comecei a escrever pra Gazeta de Alagoas. Aí fiquei com esses 3 jornais. Sempre no mesmo teor político? Sempre. Aí foi quando eu comecei a receber umas ameaças. Uns trotes, umas coisas. E aí a minha família achou por melhor me afastar daquilo ali. E eu parei de escrever. Certo. Parei de escrever. E pronto. Aí nunca mais... Vamos voltar um pouquinho pra esse negócio da ameaça aí. Peraí. Pra entender. Você tinha algum viés, assim, ou era ameaça da questão local mesmo? Era alguma crítica à politicagem local? E essa ameaça veio disso? Ou era por questão que você tinha um viés já bem determinado? Ou criticava, assim, algum lado? Já tinha essa polarização? Não tinha na época. Não tinha. Mas você, por exemplo, você criticava tanto um lado quanto o outro? Era isso? E aí não sabia nem de onde vinham as ameaças? Não sabia. E meu número não sei como descobriram também, na época. Aí foi quando eu contei para os meus pais, eu ainda era de menor. Caramba. E decidiram me afastar.
entendeu? Grandes jornalistas de Alagoas ligavam para mim, me parabenizando pelos artigos, né? Pessoas que eu nunca tinha imaginava de ligar para mim. Aí, deixei de escrever. Aí foi quando eu disse, não, é jornalismo. Empolgado, né? Eu quero jornalismo pra minha vida. E você conseguiu sucesso, né? Assim, conseguiu ser publicado em grandes... Na época nem existiam essas redes sociais que tem hoje. Era um tempo muito saudável, né, Jonas? Sim. Apesar de que ainda rolou ameaça com tudo isso. Já existiam os haters, né? Como diz a história. Já existia. E era mais pesado, né? Isso. A ameaça. Olha, não sei onde você mora, essas coisas todas, entendeu? Caramba, bicho. Tô aqui com uma arma tal, aqui e tal, entendeu? Isso há muito tempo. Aí foi quando eu fiz o vestibular para jornalismo. Era PSS 1, 2 e 3. Passei na primeira fase. Na segunda fase, aí eu fiquei. Não consegui, né? A questão de pontos. Aí foi quando a Universidade Federal de Alagoas interiorizou os cursos para as cidades. Palmeira dos Índios, Viçosa, Delmiro Gouveia. E Viçosa implantou o curso de medicina veterinária. Aí foi quando eu digo, não, jornalismo não. Vamos para medicina veterinária, porque aqui eu sei que eu não vou estar sofrendo ameaças. É melhor me privar aqui. Meu pai e minha mãe também não deixaram na época, enfim. Cara, chama muita atenção que, por exemplo, essa questão de crítica política, né, dessa questão é tão ferrenha que, pronto, ela praticamente modificou o seu rumo profissional, modificou o seu rumo profissional, o rumo da sua vida, né? Pra você ver como desde sempre é uma loucura você ser um crítico ao que tá errado na política, né? Sempre é prejudicial pra quem denuncia, né? Isso. E eu escrevia e mostrava meu pai, né? Meu pai sempre foi meu mentor, meu melhor amigo. Eu admiro demais ele. Eu não tenho palavras para descrever ele como espelho para mim, o meu pai. Emanuel Vianês, o nome dele. Minha mãe é Quitéria Marques. E eu mostrava a ele não falava nada. Ele, rapaz, ficou bom. Publique. Nunca era de dizer, rapaz, de dizer, não, esse negócio tá pesado. Não publique, não. Ele nunca foi de impedir. Interessante isso. Mesmo ele vendo aquilo ali, mas eu não usava, por exemplo, termos chulos. Certo. Né? Diretos. Eu criticava o sistema. A situação como era. E aí, dava umas pontadinhas, né? E tudo, não? Umas espetadas. Mas aí você abrangia a política nacional e local. Local. Era. Local, quando eu falo de Alagoas. Certo. Nunca me dirigia para a política de Palmeira dos Índios. Municipal. Nunca. E o que estava efervescendo na época era a nível estadual e nacional. Certo. Esses escândalos de corrupção que eclodiram e tal, enfim, você... Sim. E foi, na realidade, para quem é isento, acho que era um prato cheio ali comentar, né? Falar sobre isso tudo. Mas que tipo de jornalista o mundo perdeu aí com tipo assim, hoje, com a realidade de hoje, assim, você acha que você entende que é complicado, porque se você já sofreu hater naquele tempo, imagine hoje, né? Que tá tudo na palma da mão da galera. Mas, tipo assim, como você vê o cenário hoje? O Paulo jornalista, que não se criou por conta das críticas, como é que você vê o cenário atual, assim, da política nacional? Jonas, veja bem. Você usou um termo aí interessante chamado polarização, que sempre existiu, né? Entre dois grandes partidos. Eu não sou especialista em política, né? Mas que sempre existiu uma polarização entre PT e PSDB na época. Né? Os tucanos, né? Nunca deixou de existir polarização. A coisa só foi se modificando. Modificando. E as nossas escolhas sempre foram reduzidas. Que você pode perceber. Nas candidaturas presidenciais, os outros que se candidatam não têm aquela mesma expressão de votos que os dois principais nomes sempre têm dos grandes partidos. E a gente sempre tem que escolher o A ou o B. Certo. Porque mesmo tendo outras alternativas. Certo. Não votar em A e B significa perder o voto.
teoricamente. Para alguns, né? sim. Né? Porque assim, só vai. A disputa tá entre A e B. Se você Mas às vezes você se identifica. Sim. Tem Enéas. Quem não se identifica com Enéas na época? Agora, veja bem, é até um fato interessante, né? Porque o Enéas virou um mito já agora com o fenômeno das redes sociais. Mas na época ele era ridicularizado pela imprensa, né? Então, muitas vezes, um cara que a gente vê hoje que é muito inteligente, que tem ideias que à frente do tempo, inclusive, né? E que hoje parece um bom nome pra gente, na época era ridicularizado, né? Na época era ridicularizado. E a política é importante para o ser humano. O Sócrates já dizia isso, né? Que o homem é um ser político. A partir do momento em que a gente se levanta, a gente já está respirando política. Tudo é política, tudo é regido por política. A conta da energia só muda se tiver autorização lá de Brasília, né? A água, a luz, tudo. Telefone, tudo. Só que às vezes essa questão política separa as pessoas. Às vezes são bons amigos e escolhem viés políticos diferentes. Por conta disso se intrigam. Isso é a maior besteira do mundo, Jonas. Eu me intrigar de você porque você é X ou Y. Poxa, o que vale é o Jonas. Sim. Não é a escolha do Jonas. Se Jonas vota em X ou Y. Não, meu amigo. Eu vejo o Jonas há muito tempo. Porque ele escolheu X e eu Y. Eu vou deixar de falar com o Jonas? Vou dizer que Jonas não presta? Mas eu acho que essa radicalização é um pouco mais recente. Porque assim, sempre houve pessoas que votam, que se identificavam com o partido A, com o partido B, como você disse. Mas não era tão radical assim. As pessoas discutiam, mas sabe brincavam. por que hoje é muito? Devido à democratização das redes sociais. Hoje todo mundo é especialista em alguma coisa. Tá lá os comentários. Publica alguma coisa, vem especialista em todo canto. Fora as fake news que existem, né? As notícias que vão aparecendo ali. Sei lá, baleia Jubá criou asas e começou a voar. Aí tem gente que já toma aquilo ali como uma verdade. Então, rapaz, a baleia começou a criar asa. Tu visse aquilo ali, aí começa a comentar lá. E agora com IA? Que agora os caras fazem um vídeo, né? Com a IA. Com IA. Né? Então é um perigo. A humanidade ela tá passando por modificações. Ela continua em constante evolução. Eu acredito que nesse aspecto, Paulo, talvez o que seja mais prejudicial seja quando você fica ideologizado. Porque você, mesmo vendo o erro, e aí vale pros dois lados, mesmo você vendo o erro do cara que você escolheu, você sempre vai passar a mão, você não existe não. Porque como você falou, na época que você criticou os escândalos que apareceram, né? Tinha um lado e tal. Sim. E independente de você ter escolhido aquele lado ou não, mas você tem que ver que, bicho, tá errado isso aqui. Exatamente. Né? E era uma época em que eu também fiz parte de movimentos políticos da juventude aqui em Palmira. A gente tinha aqui a UJS. UJS era a União da Juventude Socialista. E o presidente era o Cosme Rogério. Socialista, cara. E o presidente era o Cosme Rogério. Também esteve aqui conosco. Que esteve aqui. Cosme. Um abraço, Cosme. Deus abençoe você. Era ele o presidente. Socialista, é isso? Era a União da Juventude Socialista na época. E tudo adolescente. Tudo adolescente. E a gente se envolvia muito com esse negócio de carteira de estudante. Sim, sim. Né? Carteira de estudante e tal. O tempo foi passando, evoluindo e tudo. Aí, tempos depois, foi quando a gente voltando, né? A questão da universidade. Quando entrei na universidade, entrei no movimento estudantil lá. Certo. Já também envolvido com a questão política. Lá. Também. Porque quando a interiorização chegou em Viçosa, com o curso de medicina veterinária, existia um prédio. O curso funciona, Jonas, numa fazenda. É a Fazenda São Luís. Hoje, o curso de medicina veterinária, no Brasil, a posição dele, da UFAL, né, o curso de veterinário da UFAL, é o 45º de 500 cursos que existem em todo o país. Então, ser o 45º já é alguma coisa. Sim. Né? Porque a gente não é fácil fazer um curso de medicina veterinária, né, com professores, com tecnologia. Não é fácil. E naquela época a gente, quando foi jogado, eu uso esse termo jogado, a gente foi literalmente jogado lá no campus. Porque não existe, as salas de aula não tinha cadeira. As salas de aula não tinha lousa.
a situação era paupérrima, né? A gente assistia aula debaixo de árvore. Pra gente chegar na universidade, a gente ia a pé. A distância do centro da cidade para a fazenda, São Luís, 6 quilômetros. A gente era 6 para ir, 6 para voltar, andando, caminhando. Quando não pegava carona, em caminhão de boiada, em caminhão com suínos, a gente chegava tudo fedendo a porco, em caminhão de aves, porque Viçosa é uma área bem rural. A gente pegava carona até no caminhão de lixo, pra você ter ideia, para não perder a aula. A gente sofreu muito ali, mas através desse sofrimento a gente conseguiu potencializar um sentimento de mudança. Aí foi quando nós começamos a nos rebelar, a queimar pneu no meio da estrada. Rapaz, o né? Paulo era protestante, rapaz. Começar a queimar pneu de estrada, a fazer greve, a tirar fotos da situação e ir até a direção e ameaçar a direção se não fizesse aquilo que a gente queria, a gente divulgaria as fotos. Certo. E a gente ia conseguindo as coisas aos poucos. Gritos de guerra, tal. Não, tudo. golpe. Aí, se a gente não fizesse aquilo, a gente não ia sair do buraco. Sim. Né? E as coisas foram melhorando aos pouquinhos. Com você lá ainda estudando? Comigo lá ainda estudando. E você tem algum cargo nessa comissão aí? Já tinham algum... Ou não era uma comissão... Da onde? Nessa comissão que você falou lá da faculdade, existia esse grupo de protesto. Sim. Você fala do movimento estudantil. Sim, você tinha algum... Já existia cargos ou não? Eu era presidente do DCE. Certo. Do DCE lá. Já era presidente. Né? Já negócio... Teve eleição, aí me elegeram na época. Então você tem um talento aí pras urnas, viu? Vamos aproveitar, vamos potencializar isso aí. Aí, bicho... mas as coisas começaram a melhorar. Tipo, você sai você chega lá que não tem nem cadeira, nem quadro pra nada. E quando você estudando lá, já começa a aparecer Começou a aparecer aos poucos. Sim. Ônibus, por exemplo. Ônibus para os estudantes que não tinha. Como eu disse a você, íamos todos a pé. No ano de 2007, isso. 2006, 2007. Foi quando fui morar lá em Viçosa. Fui embora pra morar lá. Nós não tínhamos refeitório. A gente lanchava lá na nossa... Né, no albergue, né, lá que a gente morava. A gente dividia lá o lanche, tudo, o café da manhã. Ia pra universidade. Não tinha almoço, não tinha restaurante. Levava um lanche, uma coisa, pra poder, à tarde, a gente poder ir embora para as nossas casas, entendeu? A gente passava dificuldade, de verdade, a gente passava. Certo. Não, então, mas em que ano? Assim, você disse que tava verdinho o curso ainda. 2006. Começou em 2006 mesmo. Eu sou da turma de 2007, mas começou em 2006. Então era primeiro, praticamente. Foi. Né? E aí vocês conseguem essas benfeitorias. Já, quando você se forma, já tá em outro... Não, aí quando eu saí de Viçosa, nós já tínhamos restaurante universitário, uma comida muito boa. Já tínhamos laboratórios de anatomia, microbiologia, de forragicultura. Os laboratórios essenciais nós já tínhamos. Tínhamos as salas de aula para as turmas, ar-condicionado. Água potável, porque quando entrei água não era potável. A água, ela se confrontava ela se poluía, na verdade, com uma água que vinha escorrendo de um chorume, de um lixão, a mais ou menos alguns quilômetros, né? Era água poluída. Lembro que na época teve até um surto de Escherichia coli, né? De pessoal tudo adoecendo devido à contaminação da água do chorume. Aí foi quando a gente foi melhorando, né? Com esses protestos. E quando eu saí de lá, a coisa começou a andar. A gente, inclusive, Jonas, muita história para contar. O objetivo era falar da medicina veterinária. A gente já passou por política, né? Um monte de coisa, né? Sim. Teve um momento em que eu peguei 3 greves, Jonas, na UFAL. Eu peguei uma greve de 1 ano e peguei 2 greves de 6 meses. E de uma dessas greves a gente foi até a reitoria, em Maceió, lá no tabuleiro, né, ali, né, na UFAL, para ocupar a reitoria da reitora. Ninguém que fazia parte da reitoria podia entrar lá, porque os estudantes estavam ocupando, acampando
Passamos mais de 30 dias lá acampando. Só saía de lá com resoluções. Só saímos de lá com resoluções. Você falou, ó, que negócio interessante. Pra ficar claro pro pessoal, assim. A gente veio falar sobre medicina veterinária e tal, mas a gente fala sobre mas olha como a política interfere até no que a gente tá falando aqui no curso, né? E a gente nem se dá conta, porque graças a esse projeto, quando você entrou em um curso que não tinha nada a ofertar, e quando você se forma, já deixa um legado para as outras turmas. Deixa. Né? E até tem gente que nem sabe, né? Tem algumas pessoas que não sabem disso, isso é verdade. Devia ter uma placa lá, né? É verdade. Presidente com você. Paulo. Não minha, né? Mas de quem lutou, né? Sim, mas então. Porque é interessante a gente falar sobre isso, porque as pessoas não se dão conta que, como você falou, tudo é política. Desde o momento que a gente acorda ao momento que a gente vai dormir. Sim. Que passa por preço das coisas, enfim, segurança, tudo. E aí você de qualidade de vida, a qualidade de vocês, dos estudantes, Sim, enfim, né? Sim. E aí vocês fazem esse protesto que por muitas vezes é tido como baderna, alguma coisa desse tipo, mas reivindicando melhorias. Mudanças importantes, sim, né? Sim, sim. Porque hoje, eu não sei se você sabe como é que tá o curso. Tá excelente, cara. Tá excelente. É um dos melhores do Brasil. Do Nordeste, top. 45º, né? Na top. época não tinha nem essa avaliação, né? Não tinha. É top. O curso é top. Excelentes professores. Laboratórios maravilhosos. Projetos aí sendo apresentados fora do país. Então, hoje, a realidade do curso de medicina veterinária da UFAL é outro em relação ao que nós enfrentamos. A gente plantou a semente e essa semente ela foi germinando e foi sendo colhida, né? O fruto foi sendo colhido por essas turmas que estão agora, né, lá, né? Que já estão se graduando. Se não me engano, antes era só Satuba que tinha, né? Lá é técnica agrícola lá, né? Não é nem a medicina veterinária. Não, né? lá é técnica agrícola. Bicho, aí pronto, você chega lá, já se identifica com alguma coisa assim, mais ou menos. Porque tem animais grandes, pô. Isso é um leque, né? Isso. Quando você chega lá, você se identificou mesmo de cara com alguma coisa, você, isso aqui é meu caminho. Ou não, foi descobrindo, aprendendo, enfim. Não. A minha ideia era bem holística, né? Era ideia generalista. De atender pequenos animais, grandes animais, já que a minha ideia era voltar para o interior, para Palmeira, e atender tudo quanto era bicho. Mas aí, com o passar do tempo, do curso, eu passei no meu primeiro concurso público, que foi no município de Major Isidoro. Né? Meu pai me incentivou a fazer o concurso. Eu, na época, eu tinha uma bolsa de R$400 para me virar em Viçosa. E com essa bolsa eu fazia das tripas coração, como diz a história, né? Já queria ser independente do meu pai, da minha família. Não queria mais depender. Fui me virando com aquela bolsa. Foi quando, através do incentivo dele, rapaz, faça esse concurso aqui de Major Isidoro para vigilância sanitária, para agente de vigilância sanitária. Eu tinha 18 anos. Fiz o concurso, passei em primeiro lugar. Eram 3 vagas, passei em primeiro. Aí assumi. Agora, Jonas, quando eu assumi esse concurso, meu amigo, aí foi trupé. Por que foi trupé? Major Isidoro, sertão. Viçosa, zona da mata. E Palmeira dos Índios intercalando essas regiões. Agreste com sertão, Agreste com zona da mata. O que é que eu tinha que fazer? Eu tinha que assumir o concurso e, ao mesmo tempo, não podia deixar a faculdade. Eu levava falta na faculdade quando eu estava trabalhando, e quando eu estava estudando, salário sendo descontado. E eu tive, na época, inclusive, eu era meio assim, um pouco afoito. Eu enfrentei até a filha do prefeito na época, porque eu tinha direito a horário especial, né? A Lei 8.112, ela garante que o estudante ele tenha direito ao horário, aliás, estudante não, o servidor público, desculpa, tenha direito ao horário especial.
E eu comprovei tudo isso, mas não queriam na época fazer isso por mim. Foi quando eu enfrentei o povo lá, logo o povo do sertão. Liga aí. Coragem, meu irmão. E aí deu certo. E aí foi dando certo. Mas com o salário sendo descontado, levando falta, etc. Mas eu fui até, entendeu? Até onde eu pude. Você passou no primeiro. Você ainda estava no primeiro ano da faculdade ainda, quando você passou? Já estava no quarto período. Ah, segundo ano. Já estava no quarto período do E curso. foi até o fim Fui até o fim, aí depois disso, eu já terminando o curso de medicina veterinária, eu aí prestei para médico veterinário no município de Igaci. Passei também. Prestei para o município de Maribondo, também passei. Aí prestei para o município de Cacimbinhas, onde também hoje atuo, e passei. Tudo para médico veterinário. É. Certo. E aí você de fato está locado em qual região? Aí hoje eu atuo, né, Certo. na vigilância sanitária do município de Cacimbinhas. Certo. Atuo na Feira do Gado, pela Secretaria da Agricultura do município de Igaci. E aqui no município de Palmeira dos Índios, há serviço do Castramóvel, como coordenador do Castramóvel, do programa Pet Amigo. E também estou como gerente do gerente do setor de zoonoses e controle de vetores, conhecido como setor de endemias, aqui Aqui em Palmeira. em Palmeira. Aí também faço uns bicos com os atendimentos a domicílio, né? E, enfim. Tipo, se tiver um negócio gatinho passando mal. E toco o barco. Esse negócio de animais de pequeno porte. Gatinho, essas coisas e tal, cachorrinho. Aí você faz a cirurgia na casa da pessoa? Não pode fazer cirurgia. Não. Como é que funciona isso? Às vezes eu acompanho o Paulo nas redes sociais, né? Uhum. E aí, às vezes tem. Chegou, aí o cachorro tá lá, já morre, mas não morre, não sei o que. Daqui a pouco posta outro history, o cara já tá sobre. Aí ali não pode ser feita cirurgia, ali é só medicamento. Porque é o seguinte: o atendimento a domicílio, o profissional fica restringido a algumas situações, né? Ele não pode fazer cirurgia. A cirurgia tem que ser feita numa sala, né, cirúrgica, devido à questão de contaminação. E um ambiente que também fica uma coisa feia. Diga lá, Certo. um médico veterinário fazendo cirurgia na casa do povo. É feio isso. Os atendimentos a domicílio é o quê? Uma vacinação, uma vermifugação. O animal que está doente, você faz um soro. O animal está doente, você faz você consulta, faz uma injeção ali, etc. Entendeu? Que não pode é procedimentos invasivos. Certo. Não pode. Aí eu encaminho para os colegas veterinários daqui. Posso citar o nome? Com certeza, meu Dr. irmão. Franklin, Certo. Dr. Átila, Dr. Renan, Dr. Lucas. Porque o nosso diferencial aqui em Palmeira dos Índios, Jonas, eu me orgulho muito em dizer isso, é que nós somos muito unidos aqui em Palmeira, os colegas veterinários. Somos tão unidos ao ponto de a gente se confraternizar a cada ano. Uma vez ou duas ao ano. E a gente sair pra conversar em algum lugar. Um negocinho. Tomar uma água mineral. Certo, entendeu? perfeitamente. Assim, então é um ramo que não existe essa concorrência. Aqui em Palmeira dos Índios, não. Mas em outras áreas? Talvez exista em outras cidades. Mas aqui a gente é muito unido. Quando eu não posso, indico para um colega desses. Quando eles não podem, indicam para mim. E a gente tudo aqui vai se ajudando. Certo. Uma coisa interessante, assim. A evolução da questão da criação dos animais. Né? Quando eu era moleque, a gente tinha assim, o cachorro fica no quintal, tem uma casinha lá feita pro cachorro e tal. Hoje eles já tomam mais dentro de casa, né? Já tomam um espaço mais dentro de casa doméstica. Esse tipo de coisa afeta a vida do animalzinho, tal, dele tá migrando cada vez para dentro de casa, para cima da cama, enfim. Olha, Jonas, afeta porque cada raça, vamos aqui citar cães. Cada raça vai ter uma origem, uma aptidão. Vamos pegar aqui um husky siberiano. O husky siberiano, o nome já diz, vem da Sibéria, né? Da Rússia. É o cão que é da região gelada.
né? E a gente trouxe esse bicho para os trópicos. Trouxe esses bichos para cá, para essa raça, para criar aqui no Brasil. E trouxe por Nordeste. Essa raça é como você pegar, por exemplo, um bicho aqui você pegar um nordestino. É como você pegar o Nordeste, exatamente, e botar e jogar lá no Polo Norte, na Sibéria. E sem a roupa adequada. Entendeu? Então qualquer pessoa, antes de criar um animal, tem que saber a raça, quais as características daquele animal. Esse animal é dócil? Esse animal, como é o comportamento dele? É um pouco mais agressivo? Tem que estudar antes, para não ir no ímpeto, né, da empolgação e depois querer abandonar esse animal. Esse é o grande problema que a gente está vivendo hoje, esse grande dilema. Já tem isso hoje. Então, o animal, os cães, têm a microbiota deles. Cães e gatos. E outras espécies. Tem a microbiota deles. Como nós temos a nossa. Então, quando você pega um animal, né, e você introduz ele dentro da sua casa, sem os devidos cuidados sanitários, aí você está trazendo um grande problema para sua casa. Cuidados sanitários. Que são, a grosso modo, seriam cuidados sanitários. Tipo, essa questão, o cachorro pode passar doenças, é isso? Você falou tudo aí. Chamadas zoonoses que eu te falei no início da nosso bate-papo. Esse animal tem que ser vacinado. Esse animal tem que ser vermifugado, porque existem vermes que são transmissíveis para o ser humano. Esse animal, você vai ter que passear com esse bicho para ele não se estressar. Esse animal vai ter que ter uma alimentação adequada, porque os cães são carnívoros e a gente está tornando eles onívoros, tal qual a dieta do ser humano. Hoje as pessoas dão em casa macarrão, lasanha, arroz refogado. Tudo que a gente come, as pessoas estão dando para os cachorros, para os cães. Bolacha creme crack, bolacha recheada, chocolate. Pronto, você já chegou a atender algum caso por conta, acho que deve ser intoxicação alimentar. Sim, por conta de... Sempre. Recorrente isso. É recorrente, sempre. Acontece nos lares brasileiros muito. De frutas serem tóxicas e que os animais não podem consumir, os cães. Tipo assim, para alguma raça a fruta é tóxica para todas as raças? Todas. Quais seriam essas frutas que... Uva é a pior de todas. Uva, ameixa, laranja. A laranja por ela ser ácida. O limão não pode. Tem gente que... Eu já ouvi falar em pessoas que querem espremer o limão na boca de um cachorro para aumentar a imunidade. Não façam isso. Não pode fazer isso. Como se fosse um ser humano, né? Exatamente. E a humanização, que é uma coisa que a gente tá vendo muito hoje. O ser humano humanizando demais os bichos e se auto-animalizando. Bom, aí eu vi um vídeo na internet aí de um camarada falando justamente isso. Nada contra, obviamente, aos pais de pet que se intitulam assim. Acho que sim. Né? Mas essa humanização do animalzinho doméstico não é prejudicial demais para o próprio animalzinho doméstico? Com certeza. Porque ele não se identifica, ele ali não vai se identificar como aquela espécie, como aquele animal. Roupa é um corpo estranho para um animal. É bonitinho você botar uma roupinha no bicho, é bonitinho tal, vai passear ali e tudo, mas tem roupinha que passa dos limites. Você vai passear com o seu animal, bota a roupinha, não tem problema não. Tipo assim, um smoke, uma coisa mais... Exato, fica uma coisa bonitinha ali. Mas em casa, deixa do jeito que a natureza fez. Né? Tatuagens, cara, já existem tatuagens pra cachorro. Tatuagem, bicho? Tatuagem.
entendeu? Bracinho fechado, a patinha fechada, um negócio Exato. assim. Mas tá. graças a Deus tá proibido pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária. Pai, tá além do que eu imaginava. Exato. Assim, a coisa. Corte de orelha, que a gente chama de auriculoplastia, né? Ou conchectomia. Isso foi uma prática que se fazia muito antigamente. Que é proibida hoje essa prática de cortar a orelha e de Rabinho, né? E o rabinho também, que é a caudectomia. Tá proibido. O veterinário que for pego fazendo isso, punido, cara, punido. Não pode fazer. Então tem muita coisa que o Conselho Federal fiscaliza que é importante. Porque imagine se não tivesse conselho. A bagaceira que não ia estar por aí. De profissionais fazendo aberrações. Sim. Entendeu? Mas, tipo assim, tu acha que, sinceramente, assim, o mais prejudicial pro cachorro, de fato, não é, porque eu penso, assim, que obviamente que profissional é você, mas eu penso assim, que o animal é acostumado a viver no grupo familiar dele, né? Aí tem um cachorro que tem um pouco mais de aptidão para liderar ali. Aí quando ele pega esse ambiente em que, de fato, ele é tratado com... sobe na cama, tá no sofá, não sei o que, beijinho, não sei o que. O beijo, por exemplo, o cachorro... Não, cara, deixa eu dizer assim, eu penso assim, sabe? O cachorro lambe, né? Se lambe e tal, toma seu próprio banho. E depois o cara vai lá e dá um cheirinho na boca do cachorro. Paulinho, como é que é isso aí? Pois é um risco de zoonose muito grande que ele tá correndo. Não vamos passar dos limites, né? É o carinho, a gente entende que tem pessoas que têm aquele carinho com o bichinho, né? Com o gatinho, com o cachorrinho. Pessoas que criam hamster em casa, cobra em casa. Aqui em Palmeiras tem? Quem queria cobra? Eu nunca fazia atendimento desse. Certo. Mas coelho sim, coelho, né? Hamster também. Mas assim, a gente não pode extrapolar a natureza humana, né? Em detrimento de um carinho assim, exagerado com os animais. A gente respeita os bichos, tem que respeitar os animais. Só que não pode passar do limite. Né? A partir do momento que você deixa um animal lamber a sua boca, você corre um sério risco de adquirir uma bactéria. Uma bactéria que não faz parte da sua microbiota. E que fica difícil de tratar. E pode acontecer o contrário. De, por exemplo, o camarada tem uma tuberculose. Sim, sim. Instalada. E o cara tem uma tuberculose instalada. Ele tossindo ali, através de aerossóis, expectora no animal. E o animal pega a tuberculose do ser humano. Ele não tem. Não tem a imunidade. Desenvolve. Então, as zoonoses, meu amigo Jonas, elas permeiam a sociedade. Um queijo que você consome sem inspeção, por exemplo, você está correndo o risco de contrair uma tuberculose ali. Um queijo, um leite que é cultural. A gente, por exemplo, ir ali na esquina, vender 2 litros de leite. Certo. Me venda ali. Garrafinha PET. A garrafinha PET. É cultural. No Brasil, muitos municípios não conseguem tirar isso, porque é cultura. E o cara ordenhar as suas vacas lá na fazenda, trazer para a zona urbana, vender ali na motinha dele, na carrocinha dele, né? É o ganha-pão dele. Só que às vezes aquela vaca na qual foi ordenhada está com a tuberculose, ele não sabe, passa para o ser humano, e aí o ser humano depois tá o quê? Tossindo. E tá com tuberculose. E às vezes quando a medicina vai investigar, ela não faz essa investigação. Ele não liga uma coisa a outra. Às vezes acha que ele desenvolveu a tuberculose ali com um vizinho ou foi em algum lugar, mas não. Pode ter desenvolvido com leite também. Um queijo que não foi inspecionado por um veterinário. Entendeu? Todo alimento que chega à nossa mesa, seja carne, derivados do leite, todas elas têm que passar pelo crivo e pela inspeção de um médico veterinário, entendeu? Pronto, essa questão já vai pra vigilância, não é isso? Já faz parte da vigilância. Mas nesse caso, o cara pega a tuberculose do leite, adquire
por causa da vaca. Sim. E aí já vira já vai passando pra frente também. Vai passando pra frente. Quanto Que, assim, o correto é você comprar o leite em caixinha. Ele passa por um processo de pasteurização. Né? é mais saudável, bicho, o industrializado do que... É? Ele passa pela pasteurização. O HT. Eu não sei se é porque eu sou broco demais, mas eu imaginava que era o contrário, que o leite que era tirado da vaca ali, que tava... era mais saudável, porque era passar nesse processo. E veja bem, entenda bem, né? A gente tá sendo assistido aqui, com certeza as pessoas vão indagar isso. Não é que todas as matrizes, todas as vacas estejam contaminadas com tuberculose. Não é isso. Mas corre-se o risco de uma região ou outra, uma vaca ou outra, poder estar contaminada. Para isso existem os testes. Sim, se a vaca tossir, alguma coisa desse tipo, aí como é que é o negócio? É o teste a campo, a gente chama de tuberculina. Tem a brucelose também, que é outra doença, a gente chama de tuberculina. Brucelose também. Não é só a banda, não? Como é brucelose? Não, a brucelose é a doença também. É a Brucella abortus. Que você também adquire através. E ao mesmo tempo da tuberculose? Ela provoca aborto em mulheres e infertilidade nos homens. É uma. Brabo, bicho. Brucelose, né? Brucelose. Também, só é de origem. A vaca que passa. Isso. E mas... Bubalinos em geral, né? Certo. E a tuberculose, pronto. Aí nesse caso você fala do teste pra saber se a vaca tá. É um teste fácil de ser feito? Não. O médico veterinário que faz o teste, ele tem que estar inscrito no MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ele tem que fazer um treinamento para ficar habilitado perante o MAPA e realizar esses testes. Você tem esse coisa? Eu ainda não tenho. Mas pretendo. Mas tem colegas que têm aqui em Palmeira dos Índios que fazem, entendeu? Certo. No caso de descartar a questão da tuberculose na vaca, é um leite saudável. Mas seria mais saudável do que o de caixinha? Desculpa. No caso de descartar a questão da tuberculose na vaca, sim. Fez o teste, a vaca tá top. É mais saudável do que o de caixinha? É porque é in natura, né? Isso. Eu penso nisso aí. Entendeu? Não tá passando por um processo de industrialização, mas, por exemplo, o meu pai tem propriedade rural no município de Cacimbinhas. Vai fazer 30 anos agora que ele tem fazenda lá. E lá a aptidão é leite. A fazenda é uma empresa rural, né? E lá a gente vende leite para as indústrias. E a indústria, ela só aceita buscar esse leite se esse leite ele estiver livre de adulteração. Certo. Então, tem um tanque, aí as vacas são ordenhadas, esse tanque é jogado para esse tanque, esse leite é jogado para esse tanque, e a indústria vai com o caminhão e leva para a indústria. Caminhão, né? Leva para a indústria. É mais saudável? É mais saudável. Você pegar ali na hora, né? E ordenhar, ver o leite escorrendo do teto da vaca é outra coisa. Mas a indústria também faz o papel dela. Entendeu? Que é assegurar a qualidade dos alimentos para a população. Certo. Ô, Paulo, surgiu um tempo desse uma polêmica, eu não fiquei nem a par muito, mas só isso que eu queria dizer. Que alguém reclamou assim, que o leite da vaca não seria próprio para o ser humano, é pro bezerro. Eita, sim. Tu viu Sim, eu vejo muitos profissionais da área da saúde dizerem isso. E é uma briga eterna. É uma briga que nunca vai se acabar. Né? De profissionais dizerem assim, Jonas. O leite da vaca é pro bezerro. O leite da cabra é pro cabrito. É a opinião dele. Mas ele não mostra estudo científico para dizer isso. O fato de, às vezes, uma pessoa ou outra não se dar com aquele leite é porque ela é intolerante àquela lactose. É porque ela não tem a proteína, né? Que quebra a lactose. É uma coisa que varia de ser humano para ser humano. Mas eu, desde que me entendo de gente, criado na fazenda lá do meu pai, sempre tomei o leite das vacas de lá. O meu filho mais novo, inclusive, o Natanael, 9 meses. Sim.
Grande Natanael. Eu dei um pouquinho de leite a ele esses dias. Saulo, a mesma coisa. E muita gente se criou, né? Ô, meu amigo. Exato. Eu acho que eu cheguei a ver, acho que tinha alguma novela, alguma coisa, que era tratamento pra tuberculose, inclusive. Era o leite quente tirado ali na hora, que era morninho, né? E o povo tomava, juntava. Mas aí era um conhecimento empírico, Sim, né? sim, É uma coisa que. Entendeu? Como vai mudando culturalmente a coisa, né? O entendimento da coisa, né? Exatamente. Aí, pronto. Aí a gente chega nessa parte da vigilância sanitária e tem a questão do leite. Mas tem a questão da carne, né? Também A questão da carne. Sim. Me explica um pouquinho essa questão aí, como é que é essa fiscalização, como é que funciona? Vocês vão lá no matadouro, como é que é? Pronto. O abate do animal, ele é de responsabilidade da Secretaria de Agricultura, seja do município, seja do estado. O abate. O produto pós-abate, que é a carne, porque ali ainda é músculo. Né? O animal sendo abatido é músculo. Certo. Quando sai dali, se transforma em carne. Tá. Entendeu? A carne, ela é inspecionada quando ela está nas gândulas, quando ela está lá nos refrigeradores, quando ela está lá exposta. Já é carne. Ali já é carne, ali é a vigilância sanitária que inspeciona. Abate não é vigilância. A vigilância é a venda do produto. Certo. Então, se a vigilância sanitária chega num determinado ambiente onde estejam carnes penduradas sem inspeção, sem a notinha lá dizendo se tem o carimbo do veterinário que autorizou a venda daquela carne, se não tiver, aquela carne ela tem que ser apreendida. Porque ela é um risco de contaminação para o ser humano. Certo. Entendeu? Porque quem garante que aquela carne que está ali exposta não era uma carne que tinha tuberculose, uma carne que tinha uma doença ali, um tumor, um câncer. Já era o cara uma carne, Jonas, onde aquele animal ele foi atropelado por um caminhão e o cara foi lá e só fez fatiar ela para vender depois. Quem garante? E a forma como morre? Tipo assim, se for de um acidente, influencia também? Influencia. É, bicho. Com certeza. Não serve. Só pro urubu. Caramba, velho. Só pro urubu. Então, a carne que é boa para o consumo tem que ter aquele sistema de abate lá que é feito no matador. Só é aquele. Aquele lá. Né? Seja o matadouro municipal, um matadouro estadual ou federal. A gente tem um federal em Alagoas que é a Frigovale, em Arapiraca. Certo. Aí lá eles matam, lá nesse lugar eles matam e aí destinam para os locais que vão... Isso. Aí você já fica nessa parte aí, depois que os caras matam, Aí é quando eu vou para o mercado público lá do município. E cada mercado público desse vai ter um marchante, um responsável, para vender o produto dele. E a gente passa junto com a equipe, avaliando aquela carne e pegando as notinhas para ver se realmente aquela carne foi inspecionada por um veterinário, se ela tá ali realmente pronta para venda. Certo, perfeito. Entendeu? Acho que ficou bem clara aí essa questão. E me diz uma coisa, a gente vem para essa parte do castramóvel. O que eu vejo assim, que é que a população animal de rua vem crescendo assim, sem controle, na verdade, né? Tá vindo sem controle. Tá com frio, nego? Não, é excelente. Posso pegar um... Rapaz, fica à vontade. Inclusive é dos nossos patrocinadores. Padaria Jardim Brasil aí, presente nesses bolinhos aí. Oi, mano. Quer um refrigerantezinho, nego? Só água. Só água, fitness. Aí, Paulo, me diz essa resenha aí. Como fazer para ter um controle mais efetivo? Porque tem um monte aí, né? Espalhado, e aí? Risco de doença, risco de ataque, né? Enfim, os mais diversos riscos que tem essa população animal solta aí na cidade. Como você vê isso primeiro? E depois, como seria um controle, além do castramóvel? Você pergunta assim, como eu vejo essa questão? Essa questão que está crescendo de fato essa população
canina Sim. na rua ou nos lares? Nas ruas e nos... Eu acredito também que nos lares, é como se falou, muitas vezes até pode passar pra rua. Porque às vezes o cara compra lá o cachorrinho achando que vai ser um brinquedinho pra ele, né, naquele momento e tal, e depois quando vê, dá trabalho, tem que fazer isso aí, descarta o cachorro, não acha pra quem dá, descarta o cachorro. Então, como é que funciona isso? Como é que você já pegou o caso assim, tipo, de ver que a pessoa abandonou o animal? Porque já é até crime, né? É crime. De 2 a 5 anos a pena. Abandono Pra cães e gatos. Certo. Para animais de produção de grande porte, 2 anos só. Aí o cara vai ali, paga uma fiança e vai embora. A pena, cara, um negócio desse. No caso, o abandono de animal dá 5 anos. E também, 2 a 5 anos. 2 a 5 anos. E também é sujeito a fiança? Infelizmente. Certo. Aí, não. Como é que você avalia isso aí? Olha, a população felina, gatos, tá crescendo muito no Brasil inteiro. Tem mais gatos do que cães. Ultrapassou. Porque o gato é mais fácil de você criar, entre aspas. Né? É mais independente. É mais independente. Só que você tem que criar com responsabilidade. É bom saber que a partir do momento que você pega uma gata pra criar, uma gata, castre essa gata. Castre. Se for uma cadela, você tem ali a oportunidade de você poder ter filhotes dela, como também você castrar ela para que ela não venha ter ninhadas. Sim. Entendeu? Entendi. Essa questão de você pegar para criar gato e tal é importante. Porque aí sai do seu controle, né? Porque o gatinho vai sobe o telhado e tal, né? Aí acaba trazendo filhotes, né? E você tá com planejamento de ter só um animalzinho e de repente se vê com 5, 6, não sabe o que fazer, porque às vezes as pessoas não querem, né? Isso. É falta de planejamento, Jonas. Animal de rua, a gente precisa de uma coisa chamada posse responsável. O que é a posse responsável? É você ter o animal em casa e ter a responsabilidade de criar ele, do início ao fim. Muitos fazem como? E a gente entende perfeitamente que muitas pessoas dependem só do Bolsa Família. E vem uma questão social. O cara depende só do Bolsa Família. E ele não tem condições de criar aquele cão com ração. E nem tampouco com o alimento dele, que ele põe na mesa dele. O que ele faz? Joga o animal na rua, para esse animal se virar, e depois esse animal retorna para casa. É o chamado animal semi-domiciliado. Porque ele passa o dia perambulando e à noite volta para casa para dormir. Boa parte desses animais que a gente vê na rua são semi-domiciliados. Não são exatamente animais de rua. Existe de rua? Existe. Mas que foram abandonados. E existe aqueles que são semi-domiciliados. Aí o que acontece? Quando esses animais estão na rua e passam por violência, quem é o responsável por esses animais? Não tem aquele responsável direto. Aí joga pra cima de quem? Do poder público ou das ONGs. E aí é onde é que entra a grande situação. Porque as ONGs hoje, que fazem um trabalho perfeito, belíssimo em Palmeira dos Índios. Essas ONGs, elas recolhem esses animais da rua para ter a responsabilidade sobre eles, mas não tem adoção. As pessoas não adotam esses animais. E aí o que é que faz? Só faz encher o ambiente. Só faz super popularizar. Né? O castramóvel tem um trabalho muito importante em Palmeira dos Índios. São 5 anos que a gente completou agora em setembro. Dia 9 de setembro. 5 anos. A gente já tem aqui em torno de 2.000 animais castrados. Entre cães e gatos. Machos e fêmeas. E mais de 5.000 animais atendidos. Entre consultas, vacinas, vermifugação, uma avaliação ali, uma coisa ou outra. Essa consulta, Paulo, é do animal que é
Domiciliar ou de Todos, rua? De rua. Tem todos. também de O particular. domiciliado, que é aquele que tem tutor. O semi-domiciliado. O de ONG, que era um animal de rua. E o comunitário. O comunitário é aquele, por exemplo, você pega ali uma empresa. Aí chega ali aquele animal. A empresa começa a cuidar. Chama de comunitário. Pronto. Aí nessa questão aí, se você, quando vai pra ONG, ele necessariamente passa pela castração? Sim, Sim, sim. certo. Mas aí ele tem que estar apto para castrar. Tá. Porque não tem. Pronto, eu acho que o mais importante, eu penso assim, também você que tá por dentro, seriam esses de rua. Castrar, para que não houvesse uma proliferação. Sim. Tal de... Mas aí o grande problema é o pós-operatório, né? Certo. Nossa preocupação, enquanto equipe, é o pós-operatório. Tem muitas pessoas em Palmeira dos Índios e no Brasil inteiro. A gente chama de protetores animais. Esses protetores capturam esses animais de rua, colocam em casa para dar condições a ele de vida, de bem-estar e levam até a gente, os protetores. A gente castra e se eles quiserem fazer sede, eles fazem. O que é a sede? É captura, esterilização e devolução. Podem fazer também. De volta à rua, é? Isso, já castrados. A gente só castra animal de rua se esse animal tiver um responsável pós-operatório. Se não tiver, a gente não tem como fazer. Porque são 14 dias de pós-operatório. Esse animal vai ser suturado, vai passar por um procedimento invasivo, principalmente a fêmea, porque vai ser retirado ali útero e ovários, para que ela possa ter um pós-operatório que não venha a ameaçar a mesma de óbito. Entendeu? Uma infecção, a septicemia. Certo. Aí precisa de um cuidado de um ser humano para ser humano, fazer. né? Ou o protetor ou as ONGs. E a gente tem essas parcerias aqui em Palmeira dos Índios com esse pessoal. Aí, tipo assim, você acha que essas medidas já são suficientes para o controle ou precisa de mais alguma coisa? Sim, precisa. Vai. Medidas que nós já estamos adotando, que é a educação em saúde. Palestras nas escolas para crianças, jovens e adolescentes que a gente faz, né? Porque a gente acredita que esse público é o público que amanhã não vai repetir os erros dos adultos de hoje. A gente chega em escolas por aí e ouve os relatos das crianças. Um pouquinho mais de água, por favor, Jonas. Com certeza, vamos arrumar. Por favor, Emanuel. É um público que faz relatos. Ah, meu pai abandonou. Ah, meu pai bateu no cachorro. Ah, minha mãe colocou o cachorro dentro de um tambor. São relatos que eu e minha equipe a gente escuta. E que a gente ensina a eles a não abandonar. Chegou alguém aqui, meu querido. Muito obrigado. Sim, conclua. A gente ensina essas crianças a não abandonar. Então a educação em saúde hoje é um dos pilares muito importantes e indissociáveis desse trabalho que a gente realiza no programa Pet Amigo, que é o Castramóvel. Então, castrar não é só o grande problema, a solução, não é. Castração é uma das ferramentas que a gente tem que tem que ser aliada à educação em saúde e à posse responsável desses animais. Conscientização das crianças. A conscientização dessas crianças a gente faz nas escolas públicas e nas escolas particulares. Já tem um retorno bacana da galerinha e tal? Vocês sentem isso? Sente, sim. Sente. Ô Paulo, por exemplo, eu fiquei com uma pulgazinha atrás da orelha. Olha aí, cachorrinho. Uma pulgazinha atrás da orelha com relação a, tipo assim, houve um surto. Kawasaki? Leishmaniose. Isso aí, por exemplo, é mais, segundo o que o povo fala, é mais com animais domésticos, Como é? Ou é animal de rua? Como é essa questão desse controle, enfim, ou desse controle? Uma pergunta muito, muito importante que você fez agora, Jonas. Muito importante mesmo. A leishmaniose é uma zoonose.
ela é transmissível para o ser humano também. E vou chegar já na sua pergunta. Em Palmeira dos Índios, hoje, graças a Deus, nós estamos sem casos humanos há 3 anos. Antigamente, a gente tinha casos humanos de leishmaniose na zona urbana e na zona rural. Nas aldeias indígenas, nós tínhamos casos de leishmaniose tegumentar, que é aquela que afeta a pele, que causa lesões ulcerativas. Zona urbana, a característica da leishmaniose que a gente tem é a leishmaniose visceral, porque ela vai atingir no ser humano as vísceras, ela vai provocar o que a gente chama de hepatoesplenomegalia, que é o aumento do baço e do fígado, e vai causar ali no ser humano uma icterícia, né? Vai causar a pele ficar amarelada, o cara vai ficar anêmico. Isso é uma das características da leishmaniose no humano e leva a óbito. E o grupo de risco, crianças e idosos. E o que é que a gente faz hoje no município, que é recomendado pelo Ministério da Saúde, e que eu faço isso e falo com muito orgulho, né? Se me confiaram esse cargo na prefeitura, na Secretaria de Saúde, eu costumo dizer assim, que foi uma missão que foi me dada pelo ex-prefeito Júlio César, e que eu agarrei essa missão para dar conta, pela sensação de ser palmeirense, por ter nascido aqui na terra, e também por fazer parte da população. Fazer o melhor pela minha terra, fazer o melhor pela minha comunidade. Então, nós arregaçamos as mangas. E o que a gente fez? Capilarizou mais ainda os testes rápidos nos cães aqui em Palmeira. Não só com os agentes de endemias nas localidades, mas a gente também usou o castramóvel bairro a bairro para testar todos os cães daquelas comunidades para a doença. E os cães positivados, esses cães positivados, infelizmente foram eutanasiados porque não tem cura a doença. É uma doença que até hoje é um desafio para a comunidade científica, a cura dela. Existe tratamento, mas é um tratamento que vai fazer com que o animal ele não transmita a doença, mas ele continua portador. E causa sofrimento ao animal? Ao animal? Se não for tratado, sim. Porque mas no caso, se você conseguir fazer esse tratamento, ele consegue sobreviver bacaninha? Consegue, alguns conseguem. Vai depender muito da condição de estádio dele. A gente chama de estádio, né? O animal está estadiado. Se for um nível 3, esse animal, infelizmente, não vai ter muitas condições. Tem animal que é positivado, Jonas, que é assintomático. Que não tem sintoma nenhum. Passa pela triagem lá e positivo. A gente olha assim, puxa, esse animal positivo. Aí o que a gente faz? A sorologia, que é a contraprova, através de uma técnica chamada PCR, que vai para o LACEN, que é o Laboratório Central do Estado de Alagoas. O resultado chega e a gente compara o teste rápido, que é a cromatografia, com o PCR. Se tiver os dois positivos, meu amigo, o animal está positivo. Mesmo sem apresentar? Mesmo sem apresentar. Então, leishmaniose hoje existe tanto nos lares, como existe também nos animais de rua. Mas como o cão é o maior sinalizador que existe da doença, de um ponto de vista epidemiológico, e a gente não tem casos há 3 anos em Palmeira que continue assim, então é um sinal de que a gente vai bem em relação à doença. Não vai acabar nunca, porque zoonoses, endemias se controla. É controle de endemias. Então a gente, hoje, em Palmeira, nós temos uma ferramenta também chamada encoleiramento. Nós recebemos uma carga de coleiras do Ministério da Saúde de mais de R$500 mil de coleiras para distribuir em alguns bairros específicos aqui. Bairros que nos últimos 10 anos tiveram casos humanos. Bairros e zona rural. A gente fez um estudo e hoje já estamos indo para o 4º ciclo desse programa de encoleiramento, aquelas coleiras, né? Certo. Que vem nas pet shop. Porque, no caso, ele é transmitido pelo mosquito, mosquito palha. Aí essas coleiras é um preço de 150, 200. E a população está tendo de graça hoje em Palmeira dos Índios essas coleiras. Agora, para aqueles bairros onde teve casos humanos nos últimos 10 anos.
Certo. Boa Vista do Tomé, Povoado Santo Antônio, Craíbas Dantas, Craíbas Tortas, Vila Maria, bairro Jardim Brasil. Enfim, distribuímos nesses bairros e já estamos começando a colher frutos dessa ferramenta que está sendo usada aqui. O primeiro município em Alagoas a distribuir essas coleiras é o município de Palmeira dos Índios. Entendeu? Tanto é que nós hoje somos modelo nesse trabalho, no trabalho do Castramóvel para o Brasil inteiro. Caramba. Entendeu? Que orgulho. Que orgulho do meu amigo Paulo. É uma equipe muito boa. Ô, Paulo. Aí, só para fazer uma consideraçãozinha aqui pra gente. E Natanael? E Saulo? Ei, rapaz. Você mandasse... Assim, eu achei muito interessante. Você ficou emocionado quando falou do seu pai, seu avô e tal. E hoje você é referência pra quem vem chegando, que é o Natanaelzinho e o Saulo. E, bicho, como é que você encara esse desafio aí de ser pai? O que você gostaria que o Saulinho fosse médico veterinário, também seguisse essa tradição familiar? Ele tem aptidão pra isso. Inclusive, vou deixar aqui o cheiro pros dois, e pra minha esposa também, Joelma, né? A minha família. Sem família, a gente não consegue chegar a lugar nenhum, é o nosso porto seguro. E quando a gente tem filhos, a nossa vida muda completamente, é uma revolução que acontece na nossa vida, quando a gente tem essa responsabilidade, quando a gente sabe que aquele ser depende da gente, e que nós temos que ser exemplos para ele, como você mesmo falou. Temos que ser referências, não é isso? E se Saulo vai querer ser médico veterinário, assim, vai ser uma escolha dele no futuro, né? Saulo tem 6 anos, vai fazer 7 agora em dezembro. Já tem aptidão para tal? Ele gosta de me acompanhar nos atendimentos. Como você gostava de acompanhar? Gostava de acompanhar meu pai. Sempre que eu vou fazer um atendimento, ele, pai, deixa eu ir com o senhor. Quando eu vejo que é um atendimento bacana, light, que não envolva tanto risco, eu levo ele. Mas quando eu vejo que é um atendimento um pouco mais complicado, onde um animal é um animal mais agressivo, aí eu não levo. Né? Inclusive, eu tô querendo até levar ele para a propriedade para começar a andar a cavalo. Certo. Ele vai adorar, tenho certeza disso, né? E o menorzinho tem 9 meses. 9 meses e é todo esperto, graças a Deus, tem saúde. E família é isso, é Porto Seguro. Né? Eu agradeço muito a Deus pela saúde deles. E eu tenho certeza que eu espero que lá na frente a gente consiga ver eles crescendo dentro da família deles também. Né? O negócio dele é ser jogador. Eu já pude ver atuando. Pai, eu quero... Desculpa, uma gripezinha. Pai, eu quero ser jogador. Tá, é fã do Cristiano Ronaldo, né? Digo, você tá bom, você quer ser jogador? Ó, beleza. Agora tem que estudar. Certo. Não adianta você querer só jogar bola e não estudar. Aí eu olho lá a nota dele como é que tá. Se a nota tiver ok, ó, joga bola. Se não tiver ok, meu amigo Jonas, aí vai passar um tempo ali pensando um pouco na vida e não vai jogar bola, cara. Funciona assim. Pode ser também que seja jornalista. De também, repente, né? Quem mais sabe, tranquilo, né? mas enfim. Paulo, eu quero te agradecer, meu irmão, por tua presença aqui comigo, conosco. O Gustavinho não tá aqui presencialmente, mas é mesmo que tá, como diz a história, como diz o Matuto. Obrigado por aceitar o convite, por vir participar aqui do nosso episódio do Dia de Prosa, e dizer que eu lhe admiro muito, cara. O ser humano que você é, o grande amigo que você é, nossos papos aí formais, enfim. Sim. E dizer que é uma honra contar com você aqui e que as portas estão abertas para qualquer momento. Se você quiser explanar alguma coisa, pode vir aqui conversar conosco. Ô, Jonas, a gente tá conversando aqui, bicho, e não somos desconhecidos. Hoje a gente se conhece desde a infância, cara. A gente tá conversando aqui, é um bate-papo tal qual a gente conversava muito lá na arena. Isa. Né? Vendo os nossos filhos jogando bola. E pra mim, ver você, meu amigo Gustavo, Manuel Jatobá, vocês aqui,
tendo sucesso no programa, pô, isso me enche de orgulho de ver um programa desse atravessando o estado de Alagoas. O Brasil inteiro, cara. Porque tem pessoas, você acha o quê? Tem pessoas fora de Palmeira dos Índios, Jonas, Emanuel, tem pessoas fora de Palmeira dos Índios que assistem coisas daqui, da terra. Fora do país, cara. Você acha que não? O mundo com a internet ficou pequeno demais. Hoje você vai no YouTube ali, coloca ali, Palmeira dos Índios, Alasca, Estados Unidos. Porra, cara. Verdade. Então, assim, eu agradeço demais o convite. Bom rever você, tá conversando com você, ter falado dessas coisas aqui que quase ninguém, com certeza, que tá assistindo aqui conhecia da minha vida, né? E dizer que eu estou à disposição para o que você precisar. E só desejo sucesso a vocês aqui. Sucesso e muito sucesso. Prosperidade. Muito obrigado, meu irmão. E vamos trazer a trilha sonora daqui a uns dias, Dark Rose aí. Vamos fazer a nova formação. Trazer a formação original. Quem sabe, né? De repente, né? A gente volta. Tem uma música boa também, nosso patrocinador, mano, é demais. E aí, enfim. Pessoal, muito obrigado por terem ficado até aqui, assistido o episódio. E nos vemos em breve no próximo episódio de Prosa. Um abraço, fiquem com Deus. Até mais.